Ai. Vai buscando mais da presença de Deus. Vai buscando a presença de Deus na tua vida. Se encha da unção e do poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Receba, igreja. Igreja, receba poder na tua vida. Xarabalabaturi maturi cantarabalai. Oh, rica masei, rica masuriambarabaturi masirimai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso é estar na presença de Deus. Declare juntos, igreja. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Diga pra ele. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. A glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Então levante as mãos para o alto. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Declare mais uma vez de todo o teu coração. Maravilhoso é estar em tua presença. Cante juntos, igreja. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Declare toda a igreja. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, mais uma vez, Senhor. Mais uma vez a igreja cantando juntos, declare. Maravilhoso é estar em tua presença. Diga ao Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso tocar em tuas vestes.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluias. Com as mãos levantadas para o alto, agradeça a Deus. Diga para Ele: obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento na tua presença, por estar, Deus, diante do Senhor, para te adorar de todo o nosso coração. Digam todos: graças a Deus. Diga: viva Jesus no meu coração. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, bem bonito. Pode aplaudir Jesus bem forte, bem bonito, que Ele merece. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus. Amém. Vamos sentar todos em nome de Jesus. Mais uma vez, bom dia a todos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Pastor Paulo Pires, né? Estava sumido, não esqueceram? Glória a Deus. E os nossos amigos que estão ouvindo e assistindo pelo Facebook. Permaneçam sintonizados, porque Deus vai falar com você nesse momento. E Deus preparou uma bênção especial para você também, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos entrar agora na mensagem. Nós vamos entrar agora na palavra do Senhor. É um estudo que já se estende há algumas semanas. Na verdade, foi um pouco antes da virada do ano. E o assunto que Deus tem trabalhado conosco aqui é: por que o ser humano precisa se reconciliar com Deus? Ou por que o ser humano precisa fazer com Deus uma aliança? Aliança é um compromisso. E o próprio Deus diz: eu honro aqueles que me honram. Como é que Deus vai nos honrar se nós não tivermos com Ele uma aliança, um compromisso? O próprio Jesus diz: porque sem mim nada podereis fazer. Então eu peço a sua atenção. Nós vamos recapitular algumas coisas, outras nós só comentamos, a respeito de quem teve a chance e segurou para ter uma reconciliação, e quem teve a chance e abriu mão da reconciliação. Mas por que o ser humano precisa desta reconciliação? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23 e 24. Por que precisamos desta reconciliação com Deus? Romanos capítulo 3, versículo de número 23 e 24. Enquanto você procura aqui, deixa eu recapitular a respeito de quem teve a chance e desprezou, o jovem rico. O jovem rico chegou diante de Jesus e disse: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Só tem um, que é Deus. Sabes os mandamentos? E Jesus começou a citar um por um, e ele disse: todos esses eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e diz a palavra: e o amou, porque viu que era verdade. Mas Jesus conhece o coração, então disse para ele: te falta uma coisa. O quê? Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. É um mandamento ímpar, único, somente para ele, colocando à prova o coração dele. A Bíblia diz que quando ele ouviu essa palavra de Jesus, ele se retirou triste, porque possuía muitas propriedades, como se quando morresse fosse levar alguma coisa. Esse jovem abriu mão da reconciliação, porque ele estava apegado aos bens materiais.
A verdade é, um dia todos nós vamos embora desse mundo. Ou quando Jesus arrebatar a igreja, levar a igreja, ou quando alguém fechar os olhos aqui e o sopro de vida for tirado. A verdade é que todos nós vamos um dia partir, não vamos levar nada. Amém, meus irmãos? E a Bíblia fala mesmo que através de uma parábola, a Bíblia fala a respeito do filho pródigo. O filho pródigo era feliz e não sabia, tinha tudo o que desejava à disposição. Um dia ele chegou e disse para o pai: pai, me dá a minha parte que eu vou embora. E ele pegou a parte e foi embora para um lugar bem distante. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, fazia festas, vivia na orgia, porém um dia tudo isso acabou. A Bíblia diz que ele começou a passar necessidade e ninguém lhe dava nada. Então ele teve que arrumar um emprego para poder comer. Chegou numa fazenda e pediu emprego para o dono da fazenda e tinha para cuidar os porcos. A necessidade desse homem era tanta que ele desejava comer a própria comida dos porcos. A Bíblia diz que ele caiu em si, ele acordou. E nós precisamos acordar, irmãos. Todos nós precisamos acordar para a palavra. Acordar para um compromisso com Deus. E ele acordou, diz a Bíblia, caindo em si. Caindo em si, ele disse: poxa, com meu pai eu tinha tudo. Hoje eu não tenho nada. Vou voltar e vou dizer: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Voltou. O pai, quando o avistou, foi ao encontro, irmãos, o abraçou ele, deu aquele carinho, trocou as vestes, deu aliança, colocou uma sandália nova, devolveu o poder e a autoridade que ele havia perdido. Mas para isso, diz a Bíblia, ele caiu em si, ele acordou. E é o que nós precisamos, irmãos. Precisamos acordar para a palavra. Precisamos estar atentos à palavra. A Bíblia diz que houve uma grande festa e houve uma alegria. Olha o contraste. O jovem rico se retirou triste. O filho pródigo houve alegria, porque houve reconciliação. Teve outros que nós meditamos também, mas eu quero mostrar para você por que nós precisamos dessa reconciliação com Deus. Acompanhe aí Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Irmãos, o pecado de Adão e Eva nos venderam para o inimigo. Jesus aceitou o desafio de vir a esse mundo, sofrer o que ele sofreu, não porque cometeu algum pecado, mas ele iria pagar a dívida que era contra nós, que Adão e Eva criaram, e através de Jesus, ele nos reconciliou de volta para Deus. Esta reconciliação com Deus só é possível quando você reconhece Jesus como Salvador da tua vida. Irmãos, toda pessoa que não se reconcilia com Deus ainda é escravo do diabo. Escravo da bebida, das drogas, da prostituição. E essa escravidão vai levar para o inferno. Se a pessoa não se reconciliar com Deus, eu vou mostrar para você no decorrer da mensagem, que a pessoa que não se reconciliar com Deus, ela vai pagar um alto preço, separado eternamente de Deus. Veja de novo o versículo 23. Por que dessa reconciliação? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa reconciliação foi através de Jesus. A Bíblia diz, não precisa você procurar. A palavra do Senhor diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu essa prova de amor por nós, irmãos.
para que nós, reconhecendo Jesus, pudéssemos de volta para Deus, nos reconciliar com Ele. Aí mesmo em Romanos capítulo 5 agora. Romanos capítulo 5, versículo 8. Você estava no 3, agora é o capítulo 5, e o versículo 8 diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Deus provou o seu amor por mim e por você. O que é que Ele fez? Ele pagou essa dívida através de Jesus. Ele nos comprou de volta para Deus com o seu sangue. A Bíblia diz em Apocalipse: com o seu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Quem foi comprado? Quem foi lavado pelo sangue de Jesus? Aquela pessoa que faz com Deus uma aliança, aquela pessoa que se reconcilia com Deus. Vamos novamente, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Preste atenção no 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11: Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos, o que nós alcançamos, igreja? A reconciliação. Irmãos, a reconciliação não é para alguns, é para todos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então a reconciliação é para todos, mas essa reconciliação, ela só vem através de Jesus. Nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Diga glória a Deus. Agora, muitos pegam, mas muitos também largam. Toda pessoa que se reconcilia com Deus, irmãos, precisa estar firmado na palavra. Toda pessoa que se reconcilia com Deus precisa se firmar na palavra. Por quê, pastor? Preste muita atenção agora à matéria nova. Hoje nós vamos ver mais dois que tiveram oportunidades de se reconciliar, e em vez de pegar, eles largaram. Por que eles largaram, pastor? Qual foi o motivo que eles largaram a reconciliação? Vamos entender? Abra sua Bíblia, vai mais adiante, 2 aos Coríntios, capítulo 13. Você está em Romanos, vem primeiro aos Coríntios, depois vem 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo de número 13. Qual foi o motivo que eles rejeitaram a reconciliação? Nós vamos ver. 2 aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8. 2 aos Coríntios 13, 8. Diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Olhe para cá um pouquinho. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Agora entenda. Assim como existe a verdade, também existe a mentira. Fale bem alto, irmãos. Assim como existe a verdade, também existe a mentira. A mentira, irmãos, é a arma que o diabo usa para que muitas pessoas não se reconciliem com Deus, e por causa da mentira vão pagar um preço alto.
vamos entender, existem dois tipos de mentira. Que isso, pastor? Verdade. Tem a mentira que nós vivemos no mundo natural e que muitas vezes a pessoa mente. Onde é que tu estava, fulano? Eu fui lá em tal lugar. E não foi, foi em outro lugar. É uma mentira. O que tu estava fazendo? Eu estava fazendo isso. Não, estava fazendo outra coisa. Mentiu. Mas a principal mentira, irmãos, é aquela mentira que muitos mentem quando negam a palavra de Deus. E essa mentira, que é quando se nega a palavra, tudo faz mal, todo tipo de mentira faz mal. Mas essa mentira contra a palavra, ou seja, negar a obra do Espírito Santo, negar aquilo que a palavra diz, essa mentira, ela vai pagar um preço terrível quem se submeter a ela. Irmãos, vamos dar um exemplo de uma mentira no sentido espiritual da palavra. Quando o Senhor manda perdoar e a pessoa não perdoa, ela está mentindo contra a palavra. Quando o Senhor manda batizar, porque o batismo é um mandamento e a pessoa não obedece, está mentindo contra a palavra. O Senhor diz na sua palavra que nós devemos amar a Deus, ao próximo, e nós não fazemos isso, nós estamos mentindo contra a própria palavra. Nós não estamos aceitando a verdade da palavra, é como se dissesse que a palavra é mentira. Quantas pessoas que dizem mais ou menos assim: eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi. Homens dirigidos pelo Espírito Santo. Então, o assunto que Deus vai tratar conosco hoje é: muitos não estão reconciliados com Deus, porque preferem viver na mentira do que na verdade. E veio o preço depois, irmãos. A conta por causa da mentira é alto. Diz assim, novamente, segundo os Coríntios 13:8: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quem foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Jesus. A Bíblia diz isso, não precisa você procurar, em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, Jesus é a palavra, e Jesus ensinava pela palavra, mas muitos não aceitavam o que Jesus mentia, o que Jesus dizia, e chamavam Jesus de mentiroso. Diziam que ele estava mentindo, e Jesus teve que falar sério com eles. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 42. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 42. Então, novamente, irmãos, tem aquela mentira do natural, tem aquela mentira que a pessoa, às vezes, diz que eu não estou, não posso agora, que é uma mentira, não deixa de ser uma mentira. Mas tem a mentira, irmãos, que é aquela que é negar a palavra. Ambos trazem um peso, mas o peso maior é a mentira contra a palavra. Quando se nega aquilo que está na palavra, é a mesma coisa que chamar Jesus a verdade, o caminho, a vida. É a mesma coisa que chamar Jesus de mentiroso. Quando não se aceita, quando não se obedece o que ele diz na palavra, estão chamando de mentiroso. Acompanhe aí capítulo 8, versículo 42. Disse-lhes, pois, quem? Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus.
não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Deus enviou Jesus com um propósito, com um plano. Jesus, irmão, sabia desse propósito e desse plano, e teve um momento que deu um pavor nele, lá no Getsemane. Sabendo do que lhe viria, ele começou a orar e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se houver outra maneira de reconciliar, vamos de outra maneira. Aí ele diz: porém não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Não havia. A Bíblia diz que ele começou a orar tão intensamente, irmãos, naquele momento de pavor que ele estava, que o seu suor se transformaram em grandes gotas de sangue. Olha o pavor. Ele estava se preparando para a reconciliação nossa com Deus. Tudo o que ele padeceu, tudo o que ele sofreu, não foi porque cometeu pecado algum, foi por amar a mim, foi para amar a você. Foi por nos amar, e muitos ainda chamam ele de mentiroso. Muitos ainda chamam ele de mentiroso. Vamos novamente no versículo 42. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. E quem ele diz, né? Quem me ama guarda os meus mandamentos. Certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por quê? Porque não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não querem entender o que eu estou falando? É uma brincadeira, irmãos, mas falando sério. É como se Jesus dissesse: parece que eu estou falando em grego. Já ouviu falar disso? Parece que eu estou falando de uma maneira que vocês não estão entendendo. Eles entendiam, mas qual o problema? Eles não aceitavam o que Jesus falava. Então é a mesma coisa que entrar num ouvido e sair no outro. Eu estou falando a mesma linguagem de vocês, mas vocês não estão me entendendo? Novamente, versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha? Vocês não estão aceitando a minha palavra. E muitas pessoas não aceitam a palavra, irmãos. Querem Deus do seu jeito. Deus não é do meu jeito e nem do seu jeito, é do jeito da palavra. Versículo 44. Olha o que foi preciso Jesus falar para eles. Vós tendes por pai ao diabo. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque o que ele é? Mentiroso e pai da mentira. Irmãos, calcule comigo aqui, preste atenção. O diabo é o pai. A mentira é se ele é o pai da mentira, irmãos, a mentira o diabo é o pai. A mentira é o filho. Só que para esse filho ser gerado, me perdoe a brincadeira, mas alguém tem que servir de mulherzinha do diabo. É forte isso, mas é verdade, irmãos. Se o diabo é o pai, a mentira é o filho, quem está na mentira está servindo de mulherzinha do diabo. É triste esse raciocínio, mas é verdade. Irmãos, ele é o pai da mentira. Toda vez que alguém concordar com a mentira, está concordando com o diabo e está discordando de Jesus. Toda pessoa que vive na mentira aceita o que o diabo fala e rejeita o que Jesus fala. Vamos de novo no versículo 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e
pai da mentira. Mas por que vos digo, Jesus falando, mas por que vos digo a verdade, não me credes, não aceitam, não estão crendo no que eu estou falando. Quem é de Deus, ouve, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, não escutais, porque não sois de Deus. Irmãos, quem está na verdade, quem não concorda, quem não aceita a mentira, dá ouvidos para a palavra. Quem não aceita a palavra, irmãos, não aceita a verdade, está dando ouvidos para o diabo. E há um preço a se pagar por isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Agora preste muito atenção no que Deus vai trabalhar agora, irmãos, conosco. Duas personagens que tiveram oportunidade de se reconciliar e permanecer reconciliado e abriram mão. É como aquela pessoa, irmãos, que está dentro da igreja, que reconheceu Jesus como Salvador, deu todos os passos necessários, mas veio uma tentação, veio uma oferta, veio um prazer, e a pessoa aceitou aquela mentira do diabo e desprezou a verdade da palavra. Acha que está vivendo bem, acha que está tudo bem, mas o preço a ser pago vai pesar não só aqui nesta terra, irmãos, mas vai pesar no dia do juízo. Vou lhe provar tudo isso na Bíblia. Aqui nós vamos ver consequência da pessoa concordar com a mentira do diabo e desprezar a verdade da palavra. Essa pessoa está abrindo mão da reconciliação com Deus. Entenda novamente, irmãos, o que nós podemos tratar também como mentira? Tudo aquilo que contradiz a palavra é mentira. O que Deus aprovou, aprove. O que Deus reprovou, reprove. Olha o que diz aí, capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, era deles, pertencia a eles. Eles poderiam fazer o que bem queriam, porque era deles. Mas olha o que eles fizeram. Versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher. Olhe para cá um pouquinho. Marido, mulher, mulher, marido. Deve haver uma obediência e uma concordância na palavra. Se a mulher desobedecer o marido, porque em algo que está ferindo a palavra, irmãos, ela desobedecer, não está pecando contra Deus. A mulher deve ser submissa ao marido no Senhor. Obedecer no Senhor, quer dizer na palavra. Mas se houver algo que vem contradizer a palavra, irmãos, ela pode não concordar, que aos olhos de Deus não vai estar errada, e Deus vai guardá-la, vai protegê-la de qualquer obra do inferno, de qualquer ataque, por causa da verdade da palavra. Então deve haver uma submissão no Senhor, mas não em concordância em coisas erradas. Continuando, porque tem marido que concorda com a mulher e mulher que concorda com o marido em coisas erradas, irmãos. Infelizmente tem. De dar apoio a coisas erradas. Nunca, você conhece a palavra, nunca concorde com o erro. Continuando. 2. E reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu
Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, era teu, e vendida, não estava ao teu poder, te pertencia. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Note bem agora, irmãos, preste bem atenção aqui. Quando que alguém concorda com a mentira? Quando que alguém vive na mentira? Quando Satanás enche o coração. A pessoa que concorda com a mentira, a pessoa que vive na mentira, no engano, é porque Satanás encheu o coração de mentira. Tem um ditado, irmãos, que é muito longe da realidade, mas é um ditado. A mentira tem a perna curta. A mentira vai jogar no inferno, irmãos. Só a mentira tem perna curta é muito fácil. Mas o pior, a mentira leva para o inferno. Vou lhe provar já já. Então o apóstolo disse aqui: por que você fez isso? Você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Olha agora, versículo 5. E Ananias, ouvindo essas coisas, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e o transportando-o para fora, o sepultaram. Então note bem, resultado da mentira, caiu. A mentira nunca vai deixar ninguém em pé, irmãos. Caiu e morreu. Foi um choque aquilo. Bateu o temor em todos. Pegaram Ananias e o sepultaram. Olha agora, preste muita atenção. Versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Olhe para cá um pouquinho. 3 horas depois a mulher dele chegou. Irmãos, pode ter certeza que nessas 3 horas o Espírito Santo muito trabalhou no coração. 3 horas que o Espírito Santo trabalhou. Tem gente que não é 3 horas não, irmãos. Tem gente que o Espírito Santo está trabalhando há 3 meses, há 3 anos, há 3 décadas, para tirar a mentira do coração. Tem gente que o Espírito Santo está trabalhando há muitos anos, irmãos, para tirar aquela mentira, para tirar aquela mágoa, para tirar aquele ódio do coração, para tirar aquele vício, para tirar aquele prazer, bebida, droga, prostituição, porque aquilo ali vai levar para um caminho sem volta. E quantas pessoas que têm prazer na mentira do diabo e não têm prazer na verdade do Senhor. Por 3 horas o Espírito Santo trabalhou nela para que ela não concordasse com a mentira. Pode ter certeza que o Espírito Santo trabalhou, mas ela não deixou, não permitiu. Olha agora, novamente versículo 7. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, o que diz a verdade manifesta a justiça. Provérbios. Ela não disse a verdade, ela concordou com a mentira. Olha agora, versículo 8. E disse-lhe Pedro: dize-me, ô Safira, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, o que ela disse? Sim, portanto. Ela concordou com seu marido que estava na mentira. No natural, ela concordou com seu marido que estava na mentira. No espiritual, ela concordou com o diabo.
No natural, ela concordou com o marido. No espiritual, ela concordou com o diabo. Vamos de novo, 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concordaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou ou morreu. E, entrando os jovens, acharam-na morta, e o sepultaram junto do seu marido. Para um pouquinho, olhe para cá, por favor. Olha o que a palavra está mostrando aqui, irmãos. Primeiro Jesus dizendo: vós tendes por pai o diabo, porque não aceita a minha verdade. Eu não falo de mim mesmo, eu falo daquele que me enviou. Eu não testifico de mim mesmo, eu testifico daquele que me enviou, e vocês não aceitam. Aquela conversa, se fosse estender, você vê que eles pegaram até pedra para jogar em Jesus, irmãos. Porque Jesus estava falando a verdade. Irmãos, há um preço que se paga por ficar na verdade. Mas a verdade, além de libertar, ela dá salvação. Amém, irmãos? Preste atenção no que eu vou lhe falar, é muito sério. É muito sério, irmãos. Às vezes a pessoa usa a seguinte desculpa: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Se você é uma pessoa que diz: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para frequentar a casa de Deus, você está chamando Deus de mentiroso. Porque Eclesiastes 3:8 diz, irmãos, que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, irmãos. Se a pessoa não está tendo tempo para Deus, não está tendo tempo para frequentar a casa de Deus, para ler a Bíblia, irmãos, está chamando Deus de mentiroso. Muitos de nós aqui inventamos desculpa muitas vezes, irmãos. Hoje eu estou muito cansado. Hoje é isso, hoje é aquilo. E isso vai trazendo um esfriamento, irmãos. E quando a pessoa se esfria na fé, Satanás enche o coração de mentira. E o preço é terrível. Aqui estamos falando da morte natural, morte que todos nós vamos provar. Eles eram reconciliados, irmãos, com Deus, mas abriram mão por causa da mentira. A mentira, ela não permite que a pessoa se reconcilie com Deus, porque quem é o pai da mentira? O diabo. Então preste atenção agora, vamos encerrar. Preste atenção, irmãos, no que a Bíblia ensina a respeito de outros assuntos, mas principalmente da mentira. Apocalipse capítulo de número 21. Apocalipse capítulo de número 21. Esse é fácil, né? Até criança sem dente acha. Apocalipse capítulo de número 21. Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 7 e 8. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 7 e 8. Diz assim: quem vencer, olhe para cá, nós temos que vencer a nós mesmos, irmãos. Nós temos que vencer a nós mesmos. Como assim, pastor? Não se ofenda. Mas muitas vezes não é nem por maldade. É uma coisinha tão simples. E a pessoa cria uma mentira na hora. Só que a Bíblia diz que as pequenas raposinhas devoram uma vinha.
Uma pequena mentirinha insignificante, irmãos, aos olhos naturais, pode fazer um grande estrago na vida da pessoa. Ao que vencer, vença a você mesmo. Vença o seu eu. Vença a você mesmo, vença o seu eu. Mesmo que fique vermelho na hora, irmãos, azul, roxo, encarnado, a cor que você quiser. Mesmo que fique vermelho, fale a verdade. Para Deus ser juiz e justo por nós. Amém, meus irmãos? Olha agora. 7. Mas quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então Deus não compactua com a mentira. Quem vive na mentira tem por pai o diabo. Agora o Senhor está dizendo, quem vencer, quem permanecer na verdade, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Agora, por que nós temos que permanecer na verdade da palavra? Não podemos abrir mão da verdade da palavra. Versículo de número 8. Antes de ler o versículo 8, me perdoe novamente, olhe para cá. Quem é que já ouviu falar, diz que eu não estou? Eu nem vou perguntar quem é que já falou isso. Eu faço sempre uma brincadeira, irmãos, de um cidadão ou de uma cidadã que era compulsiva, tinha um espírito compulsivo, tudo que via queria comprar. Às vezes nem precisava, o sapato está lá na loja, está em promoção, eu vou comprar. Aquela roupa comprei, aquela bolsa comprei, aquele óculos comprei, aquela calça comprei, compra tudo, até casa incendiando. Compra tudo. Só que depois vai vir a fatura. Mas é uma maneira que a pessoa tem de preencher um vazio. Esse compulsivo de comprar tudo, irmãos, até coisas que não precisa, e às vezes abre o guarda-roupa e cai tudo ali. Que coisa que nunca usou, mas é uma coisa compulsiva. Aí depois está lá, ó. Quem chegou? É visita? Não, é o cobrador da Magazine Luiza. Estou fazendo propaganda de graça aí, tá? Ou é o cobrador daquela Casa Bahia? Ou das lojas, como é que é aquele bichinho do campo? Quero. A casa, irmãos, já chega, quando bate palma na frente, já chega dando temor. A casa chega a ficar com a janela, está até com cortina. Ou a porta que tem aquela janelinha assim, sabe? Dá uma olhadinha, ele está até com a cortina. Aí vai ali pé por pé e abre. É o cobrador. Filho, vai lá e diz que o pai e a mãe não estão. Aí o filho, na maior inocência, o pai e a mãe mandou dizer que não estão. Irmãos, brincando, mas falando sério. Mandou dizer que não estão, criou uma mentira. Olha que coisa séria, irmãos. E o pior, são crente. Irmãos, crente até o diabo é. E ele é o pai da mentira. Olha aí, gente. Então preste atenção agora. Você vai entender, irmãos, que a mentira não permite que a pessoa se reconcilie com Deus, não tenha uma aliança com Deus. A mentira, irmãos, faz a pessoa abrir mão da própria salvação, da própria reconciliação. Quer ver? Novamente, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu. O filho de Deus não vive na mentira. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aqueles que não creem na palavra, deboche da palavra, e chama a palavra de mentirosa, né? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores. Eu vivo junto, não preciso casar. Não preciso casar.
Tem gente que casa e se descasa, então eu posso viver junto, não precisa casar. Olha as conversas do diabo aí, irmãos. Olha a mentira que o diabo cria. Na ignorância é normal, mas quando Deus abre os teus olhos, é diferente, irmãos. O que a Bíblia diz aí então? Aos fornicadores. Tem gente que vive na mentira da fornicação, tem outros que vivem na mentira do adultério. Eu estou aproveitando a vida, vai aproveitar com as pombagira, irmãos, vai aproveitar com os demônios lá no inferno. E o que é pior, às vezes até pastor vive isso, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. Dentro da igreja entra esse tipo de prostituição que não deveria. Acham que estão aproveitando. Vamos de novo no versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos, o quê? Os mentirosos. Então quem vive na mentira está abrindo mão da reconciliação, e o que é pior, irmãos, e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, olha o preço da mentira. Olha o preço da mentira. E Deus está dizendo: a mentira vai pagar um preço, mas a minha reconciliação é de graça. É só você me aceitar na tua vida. Amém, meus irmãos? Olha o preço da mentira. Olha quantas pessoas que preferem viver uma vida de mentira e não querem saber da verdade da palavra. Todos eles, irmãos, junto com a mentira, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A primeira morte é física, todos nós vamos provar. A segunda morte é a morte espiritual, a separação eterna de Deus. E quem não quer isso, irmãos, tem que se reconciliar com Deus, e além de se reconciliar com Deus, abandonar a mentira. Diga glória a Deus. Pode fechar a tua Bíblia. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Aos nossos amigos que estão assistindo ou que vão assistir em outro horário, segure com você essa palavra. Pare de viver uma vida de mentira. Pare de viver uma vida de engano, porque o diabo quer te lançar no inferno. O diabo quer acabar com você, com a sua casa, com a sua família. Não aceite. Viva uma vida da verdade. Que Deus abençoe os nossos amigos que estão assistindo também pelo Facebook. Vamos adorar a Deus e depois aí nós encerramos, tá bom? Coloque a mão no seu coração, curve a cabeça, feche os olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor falou ao nosso coração. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é Pai, e como Pai repreende e corrige o filho que ama. E nessa repreensão, nessa correção, o Senhor foi bem claro: a mentira vai lançar no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Não queira isso para você. Não queira viver uma vida de mentira, de falsidade, de enganos, mas queira viver uma vida na verdade, pois o Senhor diz que aquele que diz a verdade manifesta a justiça. Oh, se reconcilia com Deus agora. Se por algum motivo, por um momento de fraqueza, criou uma mentira, creu na mentira, acreditou na mentira, anula isso agora. Te acerta com Deus. Diga para Deus: Deus, eu quero o teu perdão, eu quero a tua misericórdia, Deus, eu quero o teu perdão, a tua misericórdia, eu quero me reconciliar com o Senhor nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Faça desta canção a tua conversa com Deus. Aleluias. Te adoramos, Pai. Limpa os meus olhos para te avistar melhor. Limpa os meus ouvidos, quero te ouvir melhor.
incendeia o meu coração como uma chama que não cessa, não. Influenciado eu quero ser por tua palavra e o teu querer. Vim me esvaziar das minhas paixões e me encher de unção e do teu poder. Influenciado eu quero ser pelos teus princípios, o teu saber, pela tua graça e a tua luz, pela tua fidelidade, ó Jesus. Limpa os meus olhos para te avistar melhor. Limpa os meus ouvidos, quero te ouvir melhor. Incendeia o meu coração como uma chama que não cessa, não. Levante as mãos para o alto. Influenciado eu quero ser por tua palavra e o teu querer. Vim me esvaziar das minhas paixões e me encher de unção e do teu poder. Influenciado eu quero ser pelos teus princípios, o teu saber, pela tua graça e a tua luz, pela tua fidelidade, ó Jesus. Fecharei meus olhos para todo mal e olharei só para ti. Eu não escutarei nenhuma outra voz que não venha de ti, que não flua de ti. Tua presença é o meu prazer. Influenciado eu quero ser pelos teus princípios, o teu saber, pela tua graça e a tua luz, pela tua fidelidade, ó Jesus. Aleluias. Pai, levantamos nossas mãos e te agradecemos. O Senhor é Deus. O Senhor sabe tudo ao nosso respeito. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. Deus, olha para este lugar. Queremos ser influenciados pela tua palavra. Meu Deus, não aceitamos a mentira do diabo. Não aceitamos viver uma vida de falsidade, de enganos. Não aceitamos não, Pai. Queremos que na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, prevaleça a tua verdade. Então você vai declarar mais uma vez: influenciado eu quero ser. Aleluias. Influenciado eu quero ser por tua palavra e o teu querer. Vim me esvaziar das minhas paixões e me encher de unção e do teu poder. Influenciado eu quero ser pelos teus princípios, o teu saber, pela tua graça e a tua luz, pela tua fidelidade, ó Jesus. Influenciado eu quero ser por tua palavra e o teu querer. Vim me esvaziar das minhas paixões e me encher de unção e do teu poder. Influenciado eu quero ser pelos teus princípios, o teu saber, pela tua graça e a tua luz, pela tua fidelidade, ó Jesus. Obrigado, Jesus.
Vamos aplaudir Jesus bem forte, bem bonito? Pode aplaudir Jesus bem forte, bem bonito? Glória a Deus. Nossos amigos de casa, Deus abençoe vocês. Igreja Família de Deus Vida Nova, abençoando sua família no nome de Jesus.